O 666, o que significa aquilo lá? Quando você chega naquele capítulo da Bíblia, o que significa? Obrigado, pastor César. Bom, nós estamos diante de um dos capítulos mais extraordinários da Bíblia e, quiçá, mais importante, pastor Alex, do livro do Apocalipse. Porque é a apresentação e a identificação do anticristo. Nós temos ali duas bestas, né? Uma que sobe do mar, que é um monstro terrível, e a segunda que está disfarçada. A primeira ali representando o poder perseguidor de Satanás e a segunda simbolizando as religiões e filosofias falsas deste mundo. Então, é um capítulo muito importante, que é a revelação do anticristo, do anomos, né? Aquilo que Paulo diz na segunda parte, do homem sem lei. Paulo diz sobre ele na segunda carta aos Tessalonicenses. E aí, a partir dos versos 16 e 18, nós temos a identificação deste homem e da marca que será usada. Aqui tem o entendimento. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, este número é 666 ou 666. Então, aqui a guisa de introdução, eu defenderei que se trata de um número literal, porque por meio desse número nós identificaremos, pastor César, quem estará associado ao anticristo e quem receberá a sua marca. Ok, pastor Alex Mendes, como o senhor entende esse texto complicado, né? Que em 2000 anos de história da igreja há muita discussão sobre isso, teólogos que pensam exatamente igual em várias questões, pensam diferente nesse momento, quando chega nesse texto. Então, como o senhor interpreta e entende essa questão? Excelente pergunta, pastor César, pastor Marcelo. Olha, esse tema que nós vamos debater aqui hoje, dialogar hoje, segundo, por exemplo, o biblista Graham Osborne, talvez nenhum versículo da Bíblia tenha sido objeto de maior especulação do que Apocalipse 13, 18. O número da besta esteve relacionado ao longo dos séculos com centenas de possibilidades diferentes. Por exemplo, eu anotei aqui algumas. Por exemplo, o número 66, ele está associado aos nomes de vários líderes mundiais, né? A chamada gematria, né? Sim. Gematria. Os judeus falam, né, numa gematria. Então, por exemplo, alguns relacionam no 66 com Nero César, Alexandre o Grande, Júlio César, Vespasiano, o Papa, Hitler, Mussolini, etc. Um segundo ponto importante é que o número 66, ele, segundo, né, a opinião de alguns estudiosos, ele é cronológico, calculando a duração do reino do anticristo. Apocalipse 17, versículo 11, Daniel 7, 23 ao 25, vai esclarecer um pouco sobre esse ponto. Um terceiro ponto importante é que, por exemplo, os biblistas Heineken e Rogers dizem que a expressão calcule o número é um aritmo que, no contexto cultural e histórico da época, os números eram usados não apenas para contagem comercial, mas tinham significados simbólicos. Um outro ponto importante, por exemplo, o teólogo reformado Wisber, ele vai dizer que 6 é o número do homem. O homem foi criado no 6º dia e foram lhe dados 6 dias de trabalho. E também o 6, né, que aparece no texto, o total de horas do dia e múltiplo de 4 vezes 6, que dá 24. Então, para ele é o número do homem. Na minha opinião, pelos aspectos literários, né, do capítulo 3 do Apocalipse, na minha opinião, o número ele é simbólico. O número da besta é simbólico. Ok.